Capítulo 281 Sermão sério. Enquanto as forças reais se moviam em torno de Milfal, preparando as defesas locais para um possível ataque de basilisco, o Visconde Simmons estava em sua propriedade lidando com seu tolo herdeiro. Tendo estado fora da cidade durante semanas, participando de uma reunião de nobres provinciais liderada pelo Duque Scott, o Visconde Simmons acabara de saber de tudo o que acontecera localmente em sua ausência. O Visconde não ficou tão surpreso ao saber da queda da tirania desafiadora e da ascensão do Sindicato Escarlate e da família Mazzanti. Algo parecido com o que aconteceu era inteiramente possível, e ele previu tal cenário durante sua viagem a Salt Star City. Do ponto de vista do chefe da família Simmons, as chances de César sobreviver aos problemas anteriores e aumentar a posição de sua família eram muito pequenas. Mas eles existiam, e quando o Visconde soube do sucesso de César na sua ausência, não ficou tão chocado, apesar da surpresa. Mas havia algo que realmente o irritou no que ouviu. Foi a maneira como seu filho lidou com os assuntos da família Mazzanti, mas também o envolvimento de Marcus no sequestro de uma criança surda. Do ponto de vista do Visconde, Marcus só cometeu erros na sua ausência. Então ele estava em seu escritório, com Marcus parado diante dele, esse homem evitando olhá-lo no rosto, profundamente envergonhado. Mas o que envergonhou Marcus não foram suas ações, mas seus fracassos. Rapaz, o que há de errado com você? O Visconde Simmons não teve cuidado com suas palavras, pois tinha uma expressão sombria no rosto, olhando para o filho e com vontade de bater em Marcus até que este garoto aprendesse a lição. Por que você estava perdendo seu tempo sequestrando uma menina surda de 8 anos quando deveria estar se preocupando com seu casamento? Droga, Marcus, estamos a menos de 3 semanas de seu casamento com Shelby Staples, cabeça. Pai, aquela Shelby era. TSK, calhe a boca, o Visconde disse, já ciente do ciúme do filho. Marcus não amava Shelby, mas ele era possessivo com tudo que pertencia a ele. Como noivo daquela linda mulher, ficava extremamente irritado com os boatos de que ela andava namorando homens, principalmente Vicente. Vicente só era um tolo à distância. Mas foi com esse idiota que Shelby demonstrou maior intimidade, o que irritou Marcus intensamente. O Visconde já sabia de tudo isso, mas ainda não quis ouvir o filho. E se Shelby estivesse tendo um caso com Vicente Fuller? Não importava nem um pouco para o Visconde. O casamento de Marcus com Shelby foi político, uma aliança entre duas das 4 famílias mais influentes de Milfal. Tudo o que importava era que o casamento acontecesse e que eles tivessem um herdeiro. Quanto a saber se Marcus ou Shelby estariam na cama de outras pessoas nesse meio tempo, isso não importava nem um pouco para tal nobre. Mesmo que os costumes locais não permitissem esse tipo de comportamento, principalmente para as mulheres, o Visconde tinha interesses muito mais importantes do que a honra do filho. Ele não queria ser prejudicado pela tolice de Marcus. Ponto de exclamação. Aquela garota, espere até você se casar com ela, seu idiota. O Visconde gritou. Quando ela for sua esposa, ninguém na família Staples terá nada a dizer a você se você a reprimir por comportamento questionável. Mas tomar medidas contra uma garota de 10 anos não vai te ajudar agora, seu idiota. Você percebe o quanto envergonha sua família? Agora todos os nobres olham para nós como se fôssemos sujeitos esquisitos que sequestram crianças. Ponto de exclamação. Não se importava com Nina. Mas ele se importava muito com o nome de sua família, como ele era associado aos olhos do público e, especialmente, como outros nobres o viam. Ter seu nome associado ao sequestro de uma criança surda era algo que o Visconde não fazia, não queria para sua família, não importa o que acontecesse. Era melhor para Marcus ser conhecido como corno do que como sequestrador de crianças. Marcus cerrou os punhos em humilhação e disse: Sinto muito pelos meus erros, pai. Farei o meu melhor para não cometê-los novamente. E por que você foi atrás do maldito César Mazzanti tentando matá-lo? Você é estúpido? O Visconde continuou asperamente enquanto seus homens permaneciam em silêncio, ouvindo o pior sermão que Marcus já ouvira.
O Visconde Simmons continuou: por que você não fez como a maioria dos nobres da cidade e fez um acordo com aquele maldito César? Você pensou que todos os nobres mais experientes do que você estavam errados e você estava certo. Isso foi o que Marcos pensou. Mas ele não ousaria dizer isso ao pai agora. Desculpe, isso foi tudo que ele disse. Eu aposto que você é. O Visconde desviou o olhar, incapaz de suportar a visão de seu tolo filho. Infelizmente, não tenho outro herdeiro, caso contrário. Ele fechou os olhos, lamentando que suas esposas não tivessem podido lhe dar outro filho homem. Mas talvez eu viva o suficiente para que esse tolo tenha um filho. Vou treinar meu neto com mais seriedade e excluir esse idiota da linha de sucessão. O Visconde tomou uma decisão, imaginando que o filho de Marcos e Shelby poderia aproveitar a inteligência de sua mãe e se tornar verdadeiramente capaz de governar a família Simmons. Então o Visconde disse: vá para o seu quarto. Você está em prisão domiciliar até o seu casamento. Pai, seja grato porque seu casamento está próximo. Caso contrário, sua punição seria muito mais severa, Marcos. Ele disse quando finalmente viu seu filho olhando em seus olhos. Gole, use o tempo que você tem e tente avançar para o nível 5. Shelby avançou recentemente para o nível 3 e está apenas um nível abaixo de você. Eu farei o meu melhor. Marcos disse antes de sair com um de seus homens sem mais perguntas. Deixado sozinho com um de seus homens, o Visconde Simmons ficou curioso sobre os assuntos locais e perguntou: o que aconteceu com o Sr. Amnesia? Ouvi dizer que a família Staples perdeu contato com ele recentemente. Sobre isso, um de seus homens estava prestes a dizer quando um soldado do reino entrou na propriedade gritando: Vossa Graça, por favor, reúna seus homens. O basilisco do terceiro estágio está chegando à cidade. O soldado, enviado pelo irmão do comandante local, gritou tão alto que todos na propriedade ouviram o seu aviso. O Visconde mudou imediatamente de semblante, deixando o problema que ouvira recentemente do patriarca dos Staples para tratar deste outro assunto mais urgente. Quando o soldado entrou em seu escritório, o Visconde perguntou-lhe: do que você está falando? Seus grupos não estavam caçando isso em Rock Gorge. O soldado resumiu o mais rápido que pôde, sabendo que o basilisco era rápido e logo chegaria a Milfal. Sim, um de nossos grupos naquela área nos enviou uma mensagem há alguns minutos, alertando-nos sobre o movimento do basilisco. Quer deter a criatura antes que ela entre na cidade e com as vítimas. O Visconde Simmons levantou-se da cadeira, preocupado, mas não com medo. Reúna nossos homens mais fortes. Vamos ver do que essa maldita fera é capaz. Ele disse para o homem parado ao lado dele. Fim do capítulo. Capítulo 282. O basilisco chega em Milfal. As principais forças de Milfal ficaram em alerta poucos minutos após a notícia do movimento do basilisco de terceiro estágio. Muitos mágicos locais poderosos estavam na área de The Rock Gorge, buscando lucrar com a caça ao basilisco e incapazes de se juntar à resistência local neste momento. Sem a presença de muitos acólitos de nível 5 na cidade, o grupo de soldados comandados pelo irmão de Christopher Hogan se reuniu com os membros mais fortes da família Simmons no lado da cidade onde a fera deveria chegar. Chegando onde Arthur Hogan estava, o Visconde Simmons imediatamente se aproximou do soldado. Qual é a situação, Arthur? Por que estamos sendo atacados quando seus grupos deveriam estar caçando? Arthur olhou para o Visconde e disse: eu não sei. Estranhamente, decidiu nos atacar assim. Mas feras são feras. Não podemos prever tudo o que eles podem fazer. Então como vamos lidar com isso? O soldado da capital provincial respondeu: vamos lutar contra isso, é claro. Este basilisco deve estar quase no nível médio do terceiro estágio. Nós dois devemos ser capazes de mantê-lo entretido por tempo suficiente para que ele perca a força, ou pelo menos até que nossos homens voltando de The Rock Gorge. O grupo que nos informou sobre o movimento do basilisco já está a caminho daqui. Portanto, nossa esperança é aguentar até eles chegarem. Tudo bem, então vamos mantê-lo entretido e evitar que destrua a cidade.
O Visconde Simmons murmurou, concordando com os planos de Arthur. De qualquer forma, eu não esperava encontrá-lo assim. Estive na capital recentemente e pensei em fazer uma visita a você, quem diria que você viria aqui? Arthur cumprimentou o nobre, um velho conhecido devido à posição de seu irmão mais novo como comandante do posto militar em Milfal. Falaremos de negócios mais tarde. Neste momento, é melhor nos concentrarmos naquela criatura. Arthur apontou para o céu ao ver o corpo do basilisco do terceiro estágio aparecer no horizonte. O Visconde Simmons olhou na direção que o soldado do terceiro estágio ao lado dele havia apontado, estreitando os olhos ao ver a magnífica fera de longe. Tal besta era valiosa em qualquer condição, viva como montaria ou morta, como alimento, ou mesmo como fonte de ingredientes para vários tipos de itens consumíveis e não consumíveis. Essas feras eram difíceis de domar ou matar para pessoas como ele e Arthur. Seria necessário superar de longe o poder de tal fera para domesticá-la como Vicente fizera. Mas mesmo que alguém tivesse as pedras mágicas para lhes dar a diferença de mana necessária, a fera teria que estar em estado de submissão quando o selo fosse colocado nela. Se algo como uma derrota esmagadora não acontecesse antes do selo unilateral ser usado, a fera poderia até cometer suicídio para evitar ser domesticada. Resumindo, não foi tão fácil domar uma fera. Várias condições tiveram que ser atendidas e a energia não era suficiente. Às vezes, a consciência da besta tinha que reconhecer o poder daquele que poderia se tornar seu mestre. Em outros casos, não era necessário, mas outros requisitos poderiam atrapalhar o domínio do mago sobre uma fera. Mesmo sendo mágicos do terceiro estágio, os dois homens que observavam o basilisco não tinham montarias dessa categoria sob seu comando. Essa foi a realidade para a maioria dos mágicos deste mundo. A maioria das pessoas no segundo estágio teria no máximo seres do primeiro estágio sob seu controle, enquanto aquelas no terceiro estágio teriam seres do segundo e primeiro estágio sob seu controle. Apenas alguns tinham criaturas de estágio semelhante ou superior como montarias. Quando viram aquele basilisco, não puderam deixar de pensar nisso até verem o que havia nas costas da criatura. À medida que o basilisco se aproximava da cidade e diminuía gradualmente sua altura, os dois e todos os homens na entrada de Milfal logo notariam alguém nas costas da fera. O que? Há um homem montando o basilisco. Arthur foi o primeiro a gritar de surpresa. Até onde ele e seu grupo sabiam, o basilisco do terceiro estágio em The Rock Gorge deveria ser uma fera selvagem e sem mestre. Como alguém poderia montá-lo? Mas essa era a realidade e ninguém poderia dizer o contrário. Alguém estava montando aquela fera. Enquanto esses homens entre os níveis 4 e 5 e os dois magos observavam a fera de forma estranha, Vicente ficou atrás das costas de Bart e olhou para baixo. Parece que recebemos alguma atenção, hein? Ele olhou para os mágicos que o observavam, uma máscara no rosto escondendo sua expressão de dúvida. Vicente não tinha medo que essas pessoas fizessem algo contra ele e Bart. Este basilisco teria sido um perigo enquanto fosse uma fera, mas agora era uma montaria domesticada, algo completamente diferente. As cidades do reino permitiam que montarias e animais domesticados circulassem dentro de suas fronteiras. Eles tinham suas regras e seus proprietários tinham que fazê-los obedecer a essas leis, ou o Estado poderia persegui-los. Bestas domesticadas, no entanto, eram completamente livres para entrar e sair de uma cidade como Milfal. Vicente sabia disso e estava tranquilo em relação a essas pessoas. Mesmo que eles tivessem caçado o basilisco ou fossem contra Bart, isso era passado, e agora eles não tinham argumentos para agir contra isso. No entanto, com tantas pessoas observando sua chegada em Milfal, alguns dos planos de Vicente tiveram que mudar. Depois de hoje, o Scarlet Syndicate não facilitará mais as coisas para mim e meu grupo. Com o Bart do meu lado, o maldito Broadwright não vai facilitar as coisas para nós. Ele vai usar tudo o que tem para me limitar. Os olhos de Vicente se estreitaram ao ver o Visconde e o grupo de Arthur cada vez mais perto. Eu deveria visitar o Sindicato Escarlate.
Ele decidiu, sentindo que era hora de resolver seus assuntos com esse grupo local do submundo. Mantendo esta decisão em mente, Vicente logo se concentrou nos homens do exército real, saltando das costas de Bart quando esta fera pousou a 200 metros de distância do grupo de humanos armados com olhares feios em seus rostos. Amigos do exército real, nobres de Milfal, não tenham medo. Esta fera é minha montaria. Não é uma ameaça para Milfal. Vicente disse com sua voz distorcida de mana para que todos o reconhecessem. César. Este é César Mazante. Ele já está no nível 3. Inferno, como aquele bastardo aumenta sua mana. Ele é um gênio. Ninguém sabe o nível de seu talento, mas considerando seu poder, ele deve ter um talento além do verde. Vários acólitos comentavam entre si enquanto o Visconde olhava para Vicente, vendo César cara a cara pela primeira vez. Então, este é o jovem líder da família Mazante. Parece que ele é bastante impressionante. Ele viu o quão tolo seu filho era em criar problemas com tal pessoa e sentiu um pouco da aura mágica em torno de Vicente, que era muito forte para um acólito de nível 3. Então Arthur deu um passo à frente. César Mazante, suas palavras são insuficientes para nos convencer. Você pode provar que é o mestre desta fera. Acho difícil acreditar que um acólito possa domesticá-la. Fim do capítulo. Capítulo 283 Mudança de liderança. Mas é claro, você pode ver minha marca na minha montaria. Vicente disse em voz alta, apontando para a parte de trás do basilisco do terceiro estágio, onde ainda havia algumas feridas abertas, mas também o símbolo da união de 2 pentagramas. Parte deste símbolo era vermelha, enquanto a outra era amarela, tal como os pentagramas de Vicente. Ao vê-lo, ninguém acreditou que o basilisco fosse na verdade uma das montarias de Vicente. Mas todos ficaram surpresos ao ver tal marca, que indicava que alguém com um segundo pentagrama amarelo havia domesticado a criatura. Impossível! Isso deve ser algum tipo de truque desse jovem para nos enganar. Um acólito nível 5 balançou a cabeça, com medo de que esta não fosse uma fera domesticada e que eles a deixassem entrar em Milfal. Vicente não queria perder tempo com aquela gente. Sabendo que mais cedo ou mais tarde teria que revelar seus pentagramas agindo localmente e que pessoas fora de seu controle já sabiam de sua realidade, ele decidiu mostrar a todos que ali estava que era de fato o mestre de Bart. Ao circular sua mana e revelar seus 2 pentagramas, Vicente chocou todos aqueles mágicos, principalmente com o quanto sua aura se tornou mais forte depois que ele parou de se restringir. O que? O Visconde não aguentou mais e exclamou em estado de choque, vendo e sentindo a coisa mais ridícula que já havia sentido. Aquilo. Arthur também abriu a boca surpreso ao ver os pentagramas de Vicente e o símbolo nas costas de Bart brilhando, indicando que era 100% real. Isso é prova suficiente para você? Ele perguntou enquanto estava entre o grupo de humanos e Bart nesta área fora de Milfal, onde havia uma estrada de terra e gramados nos arredores. Como você fez isso? Diga a verdade, César. Arthur gritou enquanto dava um passo à frente. Ao fazer isso, Bart abriu a boca e se aproximou de Vicente, seus músculos se contraindo enquanto soltava um silvo de advertência. Gole, merda. Aquele bastardo realmente domou a porra de um basilisco de terceiro estágio. Os soldados podiam sentir o suor se formando em seus corpos enquanto levantavam a guarda o mais alto que podiam, com medo de enfrentar o basilisco e César. César já era extremamente difícil de lidar antes. Mas agora, no nível 3, com um pentagrama amarelo, ele era tão perigoso quanto o basilisco atrás dele. Por mais que estivessem confiantes em sua capacidade de entreter o basilisco do terceiro estágio, eles não estavam confiantes em sua capacidade de entreter César e esta fera simultaneamente. Sob o comando de um mestre, as feras tendiam a se tornar mais fortes devido à racionalidade e às estratégias do partido que as comandava. Esse foi outro problema para eles. O Visconde percebeu a tensão no ar. Comandante, vamos recuar, ele disse em um tom sério. Não há perigo aqui. César é cidadão de Milfal e sua montaria obviamente não agirá sem seu comando.
Vicente baixou a guarda ao ouvir isso, vendo que o Visconde era muito mais inteligente que Marcos. Mesmo assim, ele não perdoaria aquela família. Se você tivesse cuidado da situação desde o início, talvez. Ele pensou, mas depois balançou a cabeça e deixou passar. Se, não importava, tudo já havia acontecido e pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes não faria diferença. Se isso é tudo, vou dizer adeus agora. Ele subiu nas costas de Bart e apontou na direção de seu destino. Bart bateu as asas e partiu rapidamente em direção à sede do Sindicato Escarlate. Voar não era proibido em cidades como Milfall, já que apenas algumas criaturas capazes de voar passavam por lugares tão pequenos. Assim, sem quebrar nenhuma das regras reais, Vicente pousou no telhado da propriedade do Sindicato Escarlate logo após chegar em Milfall, chamando a atenção de muitos na cidade para os céus. Ao desmontar de sua montaria, Vicente logo viu o líder da facção do Sindicato Escarlate e vários homens de alto escalão daquela força aparecerem no telhado, todos com olhares preocupados no rosto. Eles tinham acabado de sentir um forte tremor em seu prédio e uma aura aterrorizante se aproximando deles. Saindo de seus locais de trabalho para ver do que se tratava, todos tinham rostos pálidos enquanto olhavam para a criatura de aparência hostil atrás de César Mazzanti. César, o que isso significa? Um ruivo nível 5 perguntou enquanto movia sua mana, preparando-se caso Vicente o traísse. Vicente olhou para as pessoas à sua frente, Brody Wright e 5 acólitos de nível 4, e sorriu sob a máscara enquanto estava diante de Bart. Por que medo, Brody? Quando você, gentilmente me convidou, para o Scarlet Syndicate meses atrás, você não tinha esse tom em sua voz, muito menos essa expressão em seu rosto. Vicente disse enquanto liberava sua aura ao máximo e mostrava seus pentagramas aos homens. César. Brody cerrou os punhos e olhou para os buracos na máscara de Vicente. Você veio quebrar seu contrato comigo? Você não tem medo de ser punido pelos céus? Quebrar meu contrato com você? Vicente riu, falando alto o suficiente para que muitas pessoas nos andares inferiores do prédio pudessem ouvi-lo. Brody, você está errado. Não tenho intenção de ir contra o Sindicato Escarlate. Estou aqui para seguir as regras que você mesmo criou. Brody estreitou os olhos, sem entender muito bem o que isso significava. O que você está falando? Ele perguntou em tom baixo. Vicente olhou para os acólitos de nível 4 e disse: Meus amigos, é hora da facção mudar de liderança. Como membro do Sindicato Escarlate, eu me nomeio como seu novo líder. Todos ali abriram a boca surpresos, percebendo que César pretendia agir contra eles, mas dentro das regras do Sindicato Escarlate. O Sindicato Escarlate estipulou que quando um de seus membros atingisse um certo nível, poder ou influência, eles poderiam desafiar o atual líder e assumir sua posição se pelo menos metade dos membros mais fortes do grupo concordassem. Como este grupo já produzia um tipo de arma de fogo e estava à frente da família Mazzanti nos negócios locais, Vicente preferia assumir o controle desta facção do que destruí-la. Com ele no comando, ele poderia ser o chefe do Sindicato Escarlate e da família Mazzanti sem correr o risco de dar espaço para outros grupos locais crescerem. Meus amigos, peço permissão para desafiar Brody Wright para um duelo até a morte, disse Vicente enquanto Brody tremia de raiva, mas também de medo. Mesmo que ele matasse César, a montaria de Vicente o mataria instantaneamente. Não havia escapatória para Brody. Caramba! Ele gritou enquanto olhava para seus homens, com a intenção de ameaçá-los. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, todos aqueles homens se afastaram dele, sabendo que não poderiam escolher o lado do chefe. Naquele momento, Brody foi traído por todos os seus homens de confiança. Aceitamos o desafio de César Mazzanti. Todos disseram ao mesmo tempo. Fim do capítulo. Capítulo 284, Duelo até a morte. Seus malditos traidores. O que vocês estão fazendo? Brody olhou para seus homens com ódio, não esperando ser tão obviamente traído por essas pessoas. Ele fundou o Sindicato Escarlate com alguns desses homens.
Eles passaram por muitos momentos difíceis juntos e recentemente alcançaram uma boa posição. Mas depois de anos de história juntos, eles o abandonaram de repente. Isso deixaria qualquer um com raiva. Um dos últimos companheiros de Brody abriu a boca. Chefe, César tem uma fera de terceiro estágio. O que devemos fazer? Sinto muito, mas sua situação agora depende apenas de você. Não há nada que possamos fazer para ajudá-lo. Um dos companheiros mais antigos de Brody suspirou e disse: Você sabe dos riscos desde que iniciamos esta jornada. Se o seu acordo com César foi tão frágil, sinto muito. O erro foi seu, mas não morrerei com você. Esses eram criminosos comuns. Eles assumiram riscos em troca de possíveis retornos. Mas nenhum retorno no horizonte poderia fazê-los enfrentar César. César era um monstro por si só. No nível 3, ele provavelmente era capaz de matar todos eles sozinho. Mas com uma fera do terceiro estágio ao seu lado, o líder da família Mazante era um oponente ainda mais formidável para os líderes do Sindicato Escarlate. Seus covardes! Vocês vão apodrecer no submundo por isso! Brody gritou enquanto olhava para os homens. Mas suas palavras não assustaram nenhum dos homens. Eles não tinham medo do que aconteceria com eles depois que morressem. Tudo o que importava era agora, e neste momento, Brody não tinha chance de fazer nada com eles. Do ponto de vista desses homens, com César procurando a cabeça de Brody e o basilisco de terceiro estágio no telhado, o líder do Sindicato Escarlate já estava morto e logo descobriria isso. Vicente assistiu à situação de Brody em silêncio, vendo apenas as coisas normais que acontecem entre criminosos. Mas ele não via sua família como superior a esses homens. Talvez seus homens fossem mais leais a ele porque ele sempre cultivou isso em sua casa. Mas Vicente acreditava que poderia perder os seus apoiantes se estivesse no lugar de Brody. Afinal, tais grupos nunca foram 100% confiáveis. Se quisesse eliminar o risco de se deparar com situações como essa, era preciso ser forte e indispensável para a continuidade do grupo. Brody não era essa pessoa e naturalmente começou a suar frio quando não viu nada que impedisse Vicente de agir contra ele. César, você vai pagar por isso. Ameaçar seu líder fará com que você perca o controle de seus elementos. Brody balançou, sentindo a flutuação mágica de Vicente, notando o quão forte esse jovem havia se tornado em tão pouco tempo. Pelo que Brody sentia, a flutuação mágica de Vicente era mais substancial que a sua, mesmo que o jovem estivesse apenas no nível 3 de acólito. Qual é o nível do talento desse bastardo? Brody começou a suar frio, vendo que Vicente certamente tinha um talento superior ao seu. Vicente viu o medo nos olhos de Brody quando este homem o ameaçou com o acordo que tinham. Isso não vai me alcançar. Eu sigo as regras, meu querido líder. Eu ajo apenas para o bem do Sindicato Escarlate. A facção é limitada sob sua liderança. Comigo no comando, alcançaremos um nível verdadeiramente relevante. Bobagem. Você não se importa com o Sindicato Escarlate. Brody retrucou, vendo que César foi dissimulado o suficiente para dizer essas palavras na cara dele. Vicente riu. Você fez as regras da sua facção, meu líder. Você fez isso para manter o poder em suas mãos, certo? Você não deveria reclamar agora só porque falhou. O acordo entre Vicente e Brody baseou-se essencialmente em promessas de retorno do grupo familiar Mazante e proteção do grupo Scarlet Syndicate. Fora isso, apenas 3 linhas do contrato falavam de um lado agindo contra o outro. Como Brody queria ter espaço para agir contra Vicente caso o jovem se mostrasse perigoso para ele, ele foi forçado a deixar espaço para Vice agir contra ele, desde que seguisse as regras do Sindicato Escarlate e não agisse para o mal da facção. É hora de pagar pelos riscos que você correu. Vicente mudou de tom e demonstrou seus poderes aos 6 homens no telhado da sede do Sindicato Escarlate. Os olhos de Brody se arregalaram ao ver o segundo pentagrama de Vicente e percebeu por que esse jovem era muito mais forte e progrediu tão rapidamente. Ele não sabia nada sobre o que poderia acontecer quando um mágico do segundo estágio fosse capaz de absorver um pentagrama amarelo. Ele não era um estudioso.
Mas quando o viu diante de si, pensou que toda a explicação dos poderes de Vicente estava relacionada com tal essência mágica. Merda! Os outros homens também ficaram chocados ao saltarem para trás, sentindo os efeitos dos poderes de Vicente em seus corpos, embora o alvo fosse Brody, e não eles. Enquanto isso, eles viram o corpo de Brody começar a levitar sob a influência de Vicente, que rapidamente alterou o campo eletromagnético ao redor do homem para evitar sua fuga. Usando sua habilidade de manipular partículas metálicas, Vicente formou várias agulhas ao redor de Brody enquanto os metais do corpo do homem fluíam por seu corpo como se fossem líquidos. Em um instante, duas manoplas de metal cobriram suas mãos, impedindo Brody de mover sua mana por aquela parte de seu corpo. "Deixe-me ir, seu bastardo!" Brody gritou ao sentir o quão forte César já era, capaz de subjugá-lo completamente, embora ele fosse 2 níveis mais forte. "Brody, você é o responsável por tudo isso", disse Vicente enquanto flutuava mais de 50 agulhas de prata ao redor de Brody, esperando o momento certo para atacar. "Você me forçou a me juntar ao Scarlet Syndicate, o que me causou problemas com a Defiante Tyranny. Então, isso é por trazer problemas para minha família." Ao terminar de dizer essas palavras, Vicente moveu todas as suas agulhas simultaneamente, acelerando-as tanto que nem mesmo o corpo do homem nível 5 aguentou. Em um único instante, Brody sentiu mais de 30 agulhas penetrarem em seu corpo e se alojarem dentro dele enquanto as outras agulhas passavam por ele. GH! Ele gritou de dor ao sentir vários de seus órgãos perfurados enquanto o gosto de sangue subia por sua boca. Ao mesmo tempo, dezenas de lugares em seu corpo começaram a sangrar enquanto ele perdia rapidamente suas forças. Como alguém como ele poderia resistir a tantos ataques ao mesmo tempo? Mesmo que essas agulhas fossem muito finas, o dano causado a vários de seus órgãos vitais seria suficiente para matá-lo em poucos minutos. Mas com o agulhas dentro de si sob o controle de Vicente, logo sentiu a pior sensação de sua vida, tendo suas entranhas destruídas pelo adversário. Vicente moveu as mãos e formou algo parecido com um triturador com o metal dentro do corpo de Brody. Sem piedade, ele destruiu o coração de seu oponente, fazendo com que muito sangue escorresse das feridas no corpo dessa pessoa, o que logo o faria perder a consciência. Dessa forma, o líder do Scarlet Syndicate, Brody Wright, chegou ao seu limite e morreu nas mãos de Vicente logo após o jovem retornar de sua caçada em The Rock Gorge. A notícia deste incidente logo se espalharia por Milfall, junto com o retorno triunfante de César Mazante e uma fera do 3º estágio. Fim do capítulo. Capítulo 285 Reações locais 1. Na sede da família Staples. Shelby tinha acabado de ouvir sobre o retorno de Vicente no basilisco que deveria ser caçado em The Rock Gorge e ficou naturalmente chocada ao ouvir tal coisa de sua pessoa de confiança, Molly. Molly estava repassando o que acabara de ouvir dos informantes de Shelby pela cidade, então também ficou chocada, pois não esperava que algo tão extremo acontecesse com um de seus aliados. Mas como ela poderia não ficar chocada? Vicente retornando com uma fera do 3º estágio estava além dos sonhos mais loucos dela e de sua senhorita. Num piscar de olhos, Vicente passou de um jovem com potencial para talvez o mais forte e influente de Milfall. Com ele ao seu lado, seria apenas uma questão de tempo até que colocassem seus planos em ação. Mas quando Molly terminou de falar, outro subordinado de Shelby correu para a área pessoal da mulher de cabelo laranja com uma expressão terrível no rosto. "Senhorita, trago notícias urgentes. O líder do Sindicato Escarlate acaba de ser confirmado como morto. Brody Wright foi encontrado sem vida em seu escritório há alguns minutos." Um homem de meia idade disse, fazendo com que Shelby e Molly olhassem para ele de forma estranha. "O que?" Shelby levantou-se da cadeira enquanto gritava. "Como pode ser isso? O que aconteceu? Não tenho certeza. A informação ainda está sendo coletada." O homem vestido de mordomo disse. "Mas parece que o Sindicato Escarlate já está em processo de escolha de um novo líder."
Segundo nossos observadores, o Elon Aceron assumirá o controle da facção com o apoio de César Mazante. Molly e Shelby estreitaram os olhos ao ouvir isso e ligaram os pontos. Vicente acabou de voltar de The Rock Gorge. Shelby fechou os olhos momentaneamente. Isso é obra dele. O Elon provavelmente é apenas seu fantoche. Ele é realmente quem liderará o Sindicato Escarlate. Pensando nisso, Shelby sorriu e disse: muito bem, marque um encontro com Mira Burt para mim. Quero conhecê-la mais tarde hoje. Mira. Molly olhou para Shelby e imaginou que isso só poderia ser uma desculpa, já que não faria sentido para sua senhorita conhecer tal pessoa agora. Mira era uma das melhores amigas de Shelby. Mas ela era o completo oposto de Miss Point em sua inteligência e desprezo pela nobreza. Mira era apenas alguém com quem Shelby gostava de passar o tempo e que ela sabia que não era uma pessoa má, mesmo sendo filha de um homem que em breve poderia se tornar um nobre. A senhorita provavelmente quer encontrar uma maneira de conhecer Vicente sem chamar a atenção. Molly pensou e imediatamente começou a arrumar as coisas. Enquanto isso, Jasmine estava diante de uma mulher de cabelos grisalhos, sua amiga Layla, que havia chegado à cidade na noite anterior. Gole, Jasmine, estou feliz por você, mas... Layla engoliu em seco enquanto considerava a notícia do retorno de César ao lado de um basilisco do terceiro estágio. Provavelmente morrerei em breve. César Mazante não me incluirá em seus planos agora que fez um acordo com você e tem uma fera tão poderosa. Jasmine se assustou com a informação que a pegou de surpresa momentos atrás, não esperando que César tivesse tanto sucesso em sua pequena viagem por The Rock Gorge. Ela estava tentando convencer sua amiga a fazer um acordo com César e ser examinada por Casey mais tarde hoje. Ainda assim, esta informação chegou até ela antes que ela pudesse obter qualquer resultado. Como ele conseguiu fazer isso sendo apenas um mágico do segundo estágio? Ela se perguntou, sem entender o que poderia ter acontecido. Um estudioso como Newton inventaria diversas justificativas para explicar a situação de Vicente. Mas as pessoas, comuns, teriam dificuldade em compreender feitos fora da norma. Embora ela fosse muito talentosa e tivesse uma boa formação, Jasmine estava longe de compreender tais fatos tão bem quanto Newton. De qualquer forma, ela tinha um problema mais urgente em mente. Layla, não se preocupe com isso. Na verdade, é bom para nós. Bom, como? Layla sorriu amargamente para a amiga. Agora ele pode me matar com muito mais facilidade. Não é tão simples assim. Jasmine balançou a cabeça, fazendo seu cabelo rosa flutuar no ar. César ficar mais forte é bom. Significa que ele terá mais chances de resolver a situação que Mark tentará criar. Isso aumentará nossas chances de sobrevivência. É assim mesmo? Layla suspirou, já tendo dito a Jasmine que Mark não tinha intenção de não causar problemas e logo chegaria em Milfall, trazendo problemas para todos os envolvidos na situação anterior fora de Ironcrest. Sim, confie em mim, Layla. Faça um acordo com César e deixe o Sr. Amnésia ficar com suas memórias. Você provará sua lealdade a ele, e isso o trará para o nosso lado. Jasmine disse com confiança. César não é bobo. Ele não vai parar em Milfall. Aquela fera que ele acabou de derrotar não é nada comparada ao que podemos oferecer a ele. Ele sabe disso e não vai abandonar você por isso. Suspiro, acho que não tenho escolha a não ser confiar nisso. Enquanto isso, Marcos já tinha ouvido as últimas notícias enquanto estava em prisão domiciliar e ficou chocado ao descobrir que o basilisco de terceiro estágio que todos temiam havia se tornado uma montaria para César. Ao mesmo tempo, seu pai já estava de volta à propriedade Simmons, tentando encontrar uma forma de resolver os problemas de sua família com a casa Mazante. Por mais que fosse um nobre do reino e o mais influente em Milfall, o Visconde agora sentia que precisava ser o mais cuidadoso possível com César Mazante. Com um basilisco de terceiro estágio, a força de César seria comparável à mais forte de Milfall. Ele não achava que sua família estivesse em perigo porque tinha o reino ao seu lado.
Mas a sua influência estava certamente ameaçada menos de 3 semanas antes do casamento da sua família com a House Staples. Vossa Graça, devo entrar em contato com nossos aliados. O guarda-costas do Visconde, um general nível 9, perguntou enquanto olhava para seu chefe depois de vê-lo terminar uma conversa com outro nobre local. O Visconde Simmons olhou para o senhor atrás dele e disse: coloque nossos amigos em alerta. Não acho que haja muita chance de sermos atacados. César parece bastante razoável e não deveria nos atacar. Mas não vamos correr nenhum risco. Prepare nossos amigos para a ação. Com essa ordem, o general nível 9 desapareceu da sala da propriedade Simmons, enquanto o Visconde ficou para trás, suspirando ao pensar em tudo o que havia acontecido. Suspiro. O Sindicato Escarlate teve que cair agora há pouco. Quem irá substituí-los? Ele se perguntou, sem saber tanto quanto Shelby, imaginando que essa facção desapareceria sem seu líder, assim como o defiante Tyrande havia feito. Fim do capítulo. Capítulo 286 Reações Locais 2. Enquanto Shelby estava em movimento, Jasmine e Layla estavam fazendo algo semelhante, e o Visconde estava tentando tirar o melhor proveito de sua situação. Enquanto isso, toda a cidade falava sobre o assunto do momento. O retorno triunfante de César Mazante de sua jornada em The Rock Gorge. O retorno de César a Milfall ao lado de um basilisco de terceiro estágio elevou seu status nas mentes de muitos moradores locais, de um homem comum a um especialista no nível dos líderes locais. Alguns o temiam antes e agora acreditavam que a cidade estava perdida com um mercenário ganhando tanto poder. Mas alguns outros, especialmente os protegidos pela família Mazante, comemoraram. À medida que o poder e a influência de Vicente crescessem, o seu território tornar-se-ia cada vez mais seguro. Combinado com a notícia da mudança de liderança do Sindicato Escarlate, o território da família Mazante parecia o melhor em Milfall, enquanto o resto da cidade estava em perigo. Droga! O maldito César é imortal, ele deve ser. Ele vence todos em seu caminho. Dex Peters disse a seu irmão mais novo enquanto bebiam na taverna de Zender e River, ambos chateados com as notícias que circulavam localmente. Ele foi a primeira vítima de César Mazante nesta cidade. Mas mesmo tendo feito um acordo com Vicente, pagando taxas semanais ao jovem mercenário, Dex não ficou feliz. Ele orou secretamente pela morte de César. Mas por mais que os problemas de César piorassem com o passar do tempo, ele sempre parecia encontrar uma maneira de contornar tudo que atrapalhava. Para Dex, isso era irritante. River ouviu o comentário do cliente e riu. Hahaha, parece que o jovem César está causando muitos problemas por aqui. Deixe-o, ele sabe o que está fazendo. Estamos indo muito bem por causa dele. Zender comentou com um sorriso, vestido muito melhor do que quando conheceu Vicente, tendo obtido lucros significativos nas últimas semanas devido à paz em sua taberna. Enquanto isso, na antiga sede da defiante Tyrande, agora ocupada por outro grupo de associados locais do submundo, as pessoas de lá estavam ainda mais agitadas do que as pessoas comuns de Milfall. O que vamos fazer, chefe? Estamos indo bem após a queda da tirania desafiadora. Mas o que vai acontecer agora? A família Mazante apoiará o Sindicato Escarlate. Com os dois agindo juntos, eles manterão todos seus negócios e se expandirem contra nós. Um homem de nível 3 perguntou ao seu líder, um acólito de nível 5. Quando uma facção do submundo se movia contra outra, havia apenas 2 resultados possíveis. A primeira, o lado mais fraco fugiria para outra cidade para escapar da aniquilação. A segunda, uma guerra pela supremacia iria estourar, e o lado mais fraco acabaria por ser exterminados. Esses homens, que aproveitaram o vácuo de poder deixado pela queda da tirania desafiadora, sabiam que não tinham chance contra um grupo que possuía até mesmo uma fera de terceiro estágio. O líder desta facção recém-formada estava pálido, mas não se conteve quando se deparou com uma pergunta crítica de um de seus homens. Estamos saindo de Milfall. Não há espaço para nós nesta cidade.
Até aquele dia, havia espaço de sobra em Milfal para um grupo como o deles. Mas agora que Vicente regressou com novo apoio à sua família, a Casa Mazante, e o Sindicato Escarlate cresceria sem ninguém que os impedisse de ocupar todo o espaço em Milfal. Seria apenas uma questão de dias até que problemas batessem às portas de tais grupos. Todos ali se sentiram estranhos por ter que fazer isso logo após chegarem à cidade. Mas o perigo que se avizinhava justificava o medo do seu líder. Enquanto isso, em uma das entradas de Milfal, um homem loiro acabava de chegar à cidade quando ouviu rumores locais sobre César, alguém que ele estava ali para conhecer. César conseguiu uma montaria de terceiro estágio. Esse homem loiro, Cohen, estreitou os olhos, estranhando tal informação. Ele veio a esta cidade mais cedo para investigar César. Depois de descobrir várias coisas, ele retornou a Ironcrest para atualizar seus parceiros no Templo do Despertar local. Mas quando ele finalmente retornou a Milfal para lidar com César, algo assim aconteceu. Se isso for verdade, nosso plano não funcionará. Ele pensou com uma expressão feia no rosto. Ainda assim, ele estava disposto a tentar. Verei o que posso fazer. Se eu tiver que improvisar, que assim seja. Ele decidiu e seguiu pelas ruas à sua frente. Ao mesmo tempo, a algumas dezenas de quilômetros de Milfal, um grupo de 8 pessoas, 6 acólitos de nível 5 e 2 magos de baixo nível estavam acampados em uma área bem arborizada próxima a um pequeno riacho. Lá, um jovem que Jasmine e Layla conheciam bem estava ao lado dos companheiros que ele conseguiu reunir nas últimas semanas. Depois de muitas conversas, promessas e riscos, Mark conseguiu formar um grupo que achou forte o suficiente para lidar com César. Sabendo que chegariam a Milfal em menos de um dia, ele parou o grupo nesta área para discutir seus planos novamente antes de colocá-los em ação. Então eu peço que vocês sejam o mais cuidadosos possível. A vida de Jasmine estará em perigo se vocês se mostrarem. Mas se algo acontecer com ela, temo que até nós seremos caçados por seu terrível pai. Mark terminou de falar e lembrou a alguns dos homens que era mais difícil para ele controlar quem era o pai de Jasmine e como eles poderiam acabar muito mal se a vida dela fosse perdida. Não se preocupe, Mark. Conhecemos o valor de Jasmine. Um homem careca com olhos fechados e um sorriso estranho disse enquanto seus companheiros de facção sorriam para Mark. Nós cuidaremos de tudo, Mark. Não se preocupe. Um velho conhecido de Mark levantou-se e disse isso ao amigo enquanto tocava um dos ombros do homem. Espero que sim, mas não subestime aquele maldito César. Não sei de onde ele tira seus poderes, mas ele é um monstro. Seja o mais cuidadoso possível com ele. Ele apontou isso novamente. Vamos ver o que esse jovem pode fazer. Um homem com o rosto completamente tatuado e sem cabelo na cabeça comentou. Mas não importa o quão forte ele seja. Ele será capaz de resistir ao poder de uma facção com magos. Não se preocupe, Mark, seu rival já acabou. Vou salvar seu amiguinho dele. Só espero que você cumpra suas promessas. Claro. Fim do capítulo. Capítulo 287. Você estava dormindo na propriedade de Casey, em um apartamento simples em Milfal. 2 mulheres muito bem vestidas e com véus cobrindo o rosto pararam na porta da frente de Casey e o chamaram. Depois de um momento, a porta se abriu depois que vários mecanismos de segurança foram movidos. Ao verem a porta aberta, as 2 mulheres do nível 5 viram um homem de pele bronzeada, sem camisa, olhando para elas como se tivesse acabado de acordar. Senhor Amnésia, estou aqui com meu amigo para resolver nosso problema. Ao ouvir a voz de Jasmine, Casey reconheceu quem eram essas mulheres com véus escuros na cabeça e entendeu por que estavam ali. Esta é uma das pessoas que estava com você no dia em que atacou César. Ele perguntou enquanto liderava o caminho para eles entrarem em sua propriedade. Jasmine assentiu afirmativamente. Sim, esta é Layla, minha amiga. Ela está aqui para provar que não deu a ninguém nenhuma informação sobre César e aquele dia. Então é isso.
Casey bebeu um copo d'água ao ouvir isso, entendendo por que haviam batido em sua porta em vez dos homens de Vicente virem chamá-lo. Senhor Amnésia, tenha cuidado ao repassar as memórias dela. César me prometeu que não faria nada de mal à minha amiga se ela provasse sua inocência e estivesse disposta a trabalhar com ele. Jasmine disse, tentando se certificar de que este homem não faria nada perigoso para Layla. Eu sei, você não precisa se preocupar. Casey declarou, gesticulando para que Layla tirasse o véu e se sentasse em uma poltrona no meio da sala do pequeno apartamento. Se não houver nada de errado, você pode esperar César retornar de The Rock Gorge para assinar um acordo com ele. Enquanto isso, você deveria. Ele estava dizendo quando Jasmine tirou o véu e olhou para Casey estranhamente. Quando ele voltar, você não ouviu as últimas notícias? Exclamou Jasmine. Quais são as últimas notícias? César voltou há quase uma hora, Senhor Amnésia. O que você tem feito? Dormindo? Jasmine perguntou, surpresa que alguém tão importante não soubesse disso. Eu estava meditando. O que aconteceu? Ele arregalou os olhos, muito mais atento agora que Jasmine chamou sua atenção. César voltou de The Rock Gorge com o basilisco do terceiro andar. De alguma forma, ele domou a fera. Layla foi quem chocou o sócio de Vicente. O que? Enquanto Casey recebia as últimas notícias de Jasmine e Layla, os primeiros grupos do Exército Real retornando de Rock Gorge por causa do basilisco finalmente chegaram a Milfal. Viajar por terra era muito mais lento do que viajar por via aérea, embora os grupos de soldados que caçavam na floresta tivessem sido chamados de volta a Milfal quase simultaneamente com a partida do basilisco, eles demoraram muito mais para retornar à cidade do que a criatura. Como resultado, quando os primeiros grupos chegaram a Milfal, estavam cheios de medo e ansiedade, temendo que algo pior tivesse acontecido. Mas quando perceberam que não havia sinais de destruição na cidade, os grupos de soldados logo descobririam o que havia acontecido. Entre eles, o grupo do comandante Christopher Hogan, ao qual Nova pertencia, ficaria sabendo do incrível feito de César com muito mais surpresa do que os outros. Por mais chocante que tenha sido para todos descobrir que um mágico de segundo estágio havia dominado uma fera de terceiro estágio, foi até mais chocante para aqueles que conheciam César há mais tempo. Isso porque eles sabiam que ele era apenas um aprendiz semanas atrás. Para aqueles que viram César agora, não havia como saber sua idade ou quão talentoso ele era apenas olhando para suas atuais conquistas. Mas suas realizações foram muito mais extremas para aqueles que acompanharam sua história por mais tempo e sabiam o quão jovem ele era. Nova ficou particularmente surpresa ao descobrir que César havia dominado o poderoso basilisco que forçou ela e ele a fugir de Rock Gorge por semanas. Quando ela descobriu o crescimento dele, ela ficou naturalmente irritada, sentindo que precisava aumentar seu próprio nível de magia o mais rápido possível, ou esse bandido a alcançaria. No posto do Exército Real em Milfal, Nova estava com alguns dos capitães daquele posto, conversando sobre o que havia acontecido e como eles foram forçados a desistir da caça ao basilisco no meio do caminho. Foi frustrante para todos eles. Mas enquanto alguns dos acólitos mais fortes do posto avançado faziam isso, a notícia da morte de Brody Wright chegou até eles. Gente, o maldito Brody foi encontrado morto. O Sindicato Escarlate está sob novo comando. Uma mulher loira de nível 5 disse enquanto se sentava em um dos bancos ao redor da mesa do refeitório da sede onde o grupo de Nova estava conversando. O que? Um homem de cabelos negros ouviu com espanto. Agora mesmo? Isso não é muita coincidência para você? Ele perguntou. Nova não disse nada, mas concordou de todo o coração. A morte de Brody depois que César voltou para a cidade com o basilisco foi muito estranho. Considerando como os dois estavam conectados, não foi difícil para Nova conectar a morte de Brody a César. Mas mesmo que César matando Brody pudesse causar problemas para o líder da família Mazante devido à proibição de assassinatos nas cidades do reino, quem exigiria justiça?
O Sindicato Escarlate usou a desculpa de que havia encontrado seu líder morto e estava efetivamente sob nova administração. Sem ninguém para denunciar o crime de César e o corpo de Brody provavelmente já destruído, não havia evidências do possível crime do líder da família Mazzanti. Droga, César! Nova cerrou os punhos enquanto se levantava. Nova, onde você está indo? A mulher loira vestindo o mesmo uniforme de Nova perguntou enquanto olhava para a mulher de cabelo azul se afastando. Vou até a família Mazzanti. Quero ver o que César está fazendo. Você está louco? Ele está com o basilisco ao lado. Vai ser perigoso. Um dos soldados disse. E daí? Eu sou um capitão do reino Seidel. Ele se atreverá a fazer alguma coisa contra mim. Ela disse com confiança, ansiosa para descobrir o que aquele homem tinha em mente. Como sua grande rival nesta cidade, Nova não queria ficar longe de César. Para melhor se preparar contra ele, ela precisava estar perto para encontrá-lo. Foi o que ela pensou, então saiu logo do quartel, aproveitando o tempo livre que teria na licença pós-missão. Em parte ela estava curiosa para ver o basilisco, mas o que mais a interessou foi o ascendente César Mazzanti. Fim do capítulo. Capítulo 288. Uma situação ganha-ganha. Enquanto Nova ia para a sede da família Mazzanti, Vicente ainda estava na sede do Sindicato Escarlate. Enquanto estava diante dos principais membros desta facção local do submundo, ele viu uma dúzia de homens ajoelhados diante dele, jurando lealdade eterna a ele. Depois de matar Brody há dezenas de minutos, Vicente permaneceu neste posto, ordenando aos membros da facção que divulgassem a notícia da morte do ex-líder e pedissem a ascensão de um novo chefe para o grupo. Esta figura pública era o antigo braço direito de Brody, que agora agiria em seu nome. Vicente era quem seria o verdadeiro chefe do Sindicato Escarlate, aquele que de fato controlaria o maior grupo de empresários locais. Sim, o Scarlet Syndicate era um grupo oficialmente visto como uma facção de empresários e mercenários agindo pelo bem de Milfal. Eles eram os controladores dos negócios oficiais em Milfal, fornecedores dos serviços necessários e contribuintes do reino que pagavam suas tarifas em dia. Do ponto de vista da lei, eram apenas uma sociedade de pessoas com interesses semelhantes que lucravam com a prestação de serviços locais. Por serem um grupo não militar, uma sociedade, podiam atuar em conjunto sem ultrapassar os limites dos guerreiros em sua força para não chamar a atenção do exército. Por causa disso, eles podiam funcionar e eram valiosos demais para Vicente simplesmente jogá-los fora. Vicente já havia considerado destruir o Sindicato Escarlate. Mas quando pensou em criar um vácuo de poder em Milfal com oportunidades para muitas pessoas, percebeu que não teria pessoas para sustentar uma família em rápido crescimento para que essas empresas viessem até ele. Como resultado, ele provavelmente teria disputas futuras com potências que levariam consigo alguns dos negócios daquela facção. Para evitar isso e manter quase tudo que pudesse absorver localmente, ele decidiu poupar o Sindicato Escarlate e virar seu relacionamento com eles em 180 graus. De subordinado, ele se tornaria o chefe daquela facção. Após tomar sua decisão e dar suas primeiras ordens, ele finalmente teve a oportunidade de conhecer seus novos homens, um grupo que contava com mais de 100 pessoas. Quando ele viu os poucos acólitos de nível 3 e 4 da facção, ele disse: talvez alguns de vocês tenham medo das mudanças que ocorrerão a partir de agora. Mas não tenham medo, meu principal interesse é melhorar suas operações, então não pensem que vou expurgar seu grupo. Nem todos vocês irão ter acesso a mim ou aos meus principais interesses, mas suas operações continuarão ou até mesmo se desenvolverão para novos níveis. Meu interesse é multiplicar o que você é capaz. Espero que esteja pronto para isso. Sim, chefe, o grupo de homens disse, sabendo que não havia mais nada a dizer. Vicente continuou: por enquanto, continuem suas operações normalmente. O escalão superior do seu grupo entregará suas operações ao meu pessoal nos próximos dias. Somente depois disso faremos quaisquer alterações em nossos negócios. Vicente deu um tapinha no ombro de um homem ao lado dele e disse:
O Elon atuará como líder em meu nome. Portanto, certifique-se de tratá-lo como seu líder. Todos ali olharam para o Elon e não viram problema em fazer o que Vicente ordenou. Vicente preparou-se para partir, rumo ao seu basilisco no telhado da herdade. Mas antes de sair, ele olhou para trás e disse em voz baixa: "Ah, certo, não brinque comigo. Ao meu lado, vocês terão muitas oportunidades. Mas se cometerem erros estúpidos, estejam preparados para pagar com suas vidas." Com essa ameaça, Vicente foi embora, deixando vários homens assustados e suando frio pelo ocorrido. "O que nós vamos fazer?" Um deles perguntou. "Vamos aproveitar. Ao lado do César estaremos ótimos como nunca", disse um acólito de nível 3, considerando o poder individual de seu novo líder, as armas da família Mazzanti e o basilisco. Com César Mazzanti ao seu lado, eles poderiam crescer além de Milfau e se tornarem tão grandes quanto alguns dos maiores grupos do submundo da província. Enquanto isso, Rory se reunia com os novos profissionais da família Mazzanti, utilizando sua identidade real, pois não queria alertar a relação desses jovens com César. Seus encontros agora aconteceriam na taverna de Zender, então eles estavam atualmente em uma área mais isolada daquele estabelecimento, comendo e bebendo como todos os outros clientes. No entanto, por mais neutras que fossem suas expressões, todos estavam mais ou menos excitados por dentro. Todos ali já sabiam das últimas novidades. Rory estava ansioso para retornar à propriedade Mazzanti para conversar com o vice sobre o que havia acontecido em The Rock Gorge. Enquanto isso, os 4 ao lado dele se sentiram bem em fazer um acordo e depois descobrir que seu novo negócio seria muito melhor do que imaginavam. "Quando poderemos ver Vicente?" Lucas perguntou. "Eu não sei. Você sempre pode abordá-lo se ele agir em público com sua identidade real." Rory respondeu. "E nossas missões? Imagino que ele tenha bons recursos lá, certo? Ele certamente precisará de nós para produzir itens com seus novos recursos." O engenheiro do grupo comentou, no escuro, sobre a riqueza da família Mazzanti com o roubo da casa Ervin. Eles sabiam que Vicente estava em The Rock Gorge. Como ele conseguiu subjugar o basilisco, eles esperavam que ele também tivesse coletado objetos de valor que poderiam estar no ninho da fera. Com mais recursos, do ponto de vista desta mulher, Vicente usaria suas habilidades. "Acho que sim. Ainda preciso conversar com ele para entender nossa real situação, mas é melhor você se preparar. Em breve enviaremos ingredientes e recursos para você trabalhar." Rory respondeu de acordo com o que eles imaginaram. Os 4 não sabiam que os recursos do ninho do basilisco incluiriam os da família Ervin. Até a noite anterior, o grupo de Vicente não tinha conseguido demonstrar muito poder de compra, pois isso alertaria os poderes locais para moedas que César Mazzanti não deveria ter. Mas agora que ele voltou tudo seria diferente. Vicente tinha recolhido naquele ninho o equivalente a alguns milhares de moedas de ouro. Mas ninguém fora de sua família teria como saber exatamente quanto havia sido coletado no ninho do basilisco. Essa foi a chance da família Mazzanti de usar abertamente alguns dos recursos gerados pelo roubo da família Ervin, sem provocar suspeitas. Fim do capítulo. Capítulo 289 As Pedras no Caminho. Enquanto o líder do posto militar em Milfau se reunia com os outros soldados da patente de comandante, ele segurava uma flecha de prata amassada nas mãos enquanto olhava para seus colegas. "Eu descobri isso no local onde o basilisco enfrentou um oponente poderoso há alguns dias", Christopher comentou enquanto olhava para Peter, Arthur e Alex, os magos enviados pelo exército para ajudar com o problema do basilisco. Desses homens, Peter, o emissário da capital do reino, o mais forte de lá, um mago de nível médio, olhou e viu que Christopher tinha algo em mente. "Onde você quer chegar com isso?" Nenhum deles estava de bom humor. Por mais que sua missão não fosse pegar o corpo do basilisco, mas proteger Milfau das ameaças das feras próximas, eles não gostaram da forma como o problema foi resolvido.
Após iniciar sua missão, esses homens queriam coletar o corpo do basilisco e os itens do ninho da criatura, obtendo assim um melhor retorno em sua missão. Mas o feito de César acabou com tudo isso, e agora eles sentiam a frustração de ter que voltar para casa sem ter lutado ou conquistado os bônus que esperavam. Disse Cristóvão: o lugar onde encontrei esta flecha foi onde César lutou pela primeira vez com o basilisco. Não sei como ele a derrotou, mas definitivamente não foi naquela primeira luta. O que isso significa? Arthur perguntou ao irmão mais novo. O pós-comandante local disse: antes de lutarem naquela área, acho que César coletou uma erva selvagem de terceiro estágio naquele local. Assim que cheguei, senti sua aura medicinal na área e posso atestar seu valor. Acredito que aquela erva provocou sua briga com o basilisco, mas como César conseguiu domar a criatura, acredito que ele ainda tenha tal recurso consigo. Aspas. Os três magos se entreolharam, entendendo o que Christopher queria dizer com a flecha. Se agirmos juntos, poderemos tirar a erva deles sem lutar. Pedro foi direto ao ponto. Mesmo que César fosse forte o suficiente para derrotar o basilisco, e ele e Bart fossem provavelmente tão fortes quanto 2 ou 3 deles, com 4 magos lá, eles estavam confiantes em derrotar aqueles 2. Irmãozinho, eu não esperava que você me surpreendesse assim, disse Arthur com um sorriso, lembrando-se de como se sentiu mal por não ter conseguido impedir César mais cedo. Mas agora ele tinha uma excelente motivação para atuar contra César. Ele nunca faria nada contra um cara assim sem um bom motivo, mesmo fora da lei. Afinal, não havia motivo para ele agir contra alguém que seguia as regras do reino e que não lhe traria nenhum benefício. Mas como César tinha algo tão valioso em mãos, valia a pena considerar algo mais sombrio. Peter era um mago de nível médio, alguém que poderia se beneficiar muito com algo como uma erva de terceiro estágio. Ele então cerrou os punhos e se preparou para cometer um crime menor contra César. Acho que todos aqui concordam que devemos agir contra ele. Se fizermos isso, possivelmente teremos o corpo de um basilisco e uma erva valiosa para compartilhar. Como lidaríamos com eles? Eles começaram a conversar sobre isso. Enquanto isso, fora da propriedade Mazante, Vicente acabava de pousar no telhado de sua propriedade quando sentiu uma aura poderosa vindo de dentro do prédio. Deixando Bart para trás e dizendo para esperar por ele no telhado, Vicente correu para o interior de sua propriedade, onde um mago de baixo nível o esperava enquanto chamas laranja cobriam seus arredores. Ao entrar com a máscara, Vicente sentiu a alta temperatura do local onde o homem estava sentado no chão em posição de lótus, meditando silenciosamente na entrada de sua propriedade. O que diabos é isso? Vicente se perguntou ao olhar para o homem que claramente tinha poderes baseados no fogo. Nos arredores da área, vários soldados da família observavam esse mago, mas não apontaram suas armas para ele nem agiram perigosamente. Chefe, um dos acólitos de nível 2 do grupo finalmente viu as costas de Vicente e suspirou, pois nem ele nem os outros sabiam como lidar com um mago. Chefe, este homem veio aqui há alguns minutos procurando por você. Ele disse que não iria embora até falar com você e está meditando aqui desde então. Um homem disse, suando profusamente, considerando a temperatura da sala. Até a pintura das paredes mais próximas do mago estava derretendo, algo estranho de se ver. Porém, Vicente não estranhou a situação ao saber que essa pessoa estava atrás dele. A meditação tornou você vulnerável. Mas havia uma maneira de se proteger e meditar literalmente em qualquer lugar. Bastaria que o mago usasse alguns de seus poderes para influenciar os elementos livres do ambiente e assim provocar uma reação como a do corpo do mago na residência de Vicente. Aquelas chamas não poderiam ferir o corpo do mago, mas qualquer um mais fraco que ele que tentasse se aproximar dele acabaria muito mal se aquelas chamas os tocassem. Tendo decidido esperar por Vicente enquanto meditava, a ação do homem não foi ameaçar o grupo familiar Mazante, mas mantê-lo fora de perigo enquanto esperava. Foi uma atitude estranha, mas não necessariamente uma ameaça ao grupo.
Vicente suspirou ao perceber isso e disse ao homem em voz baixa: Estou aqui, venha ao meu escritório quando terminar. Com isso, Vicente dirigiu-se ao seu escritório enquanto o mago de Ironcrest gradualmente deixava seu estado meditativo. Depois de apenas um minuto, as chamas ao redor de seu corpo desapareceram e ele sorriu ao abrir os olhos. César Mazzanti, parece que você cresceu muito desde que esteve em Ironcrest. Coen Reeves pensou consigo mesmo enquanto ignorava os homens de Vicente que o observavam. Parece que o seu talento é verdadeiramente incomparável, mas como isso é possível? Não me lembro de nenhum grande talento surgido desta província nos últimos anos. De onde você veio? Quem é você? Ele perguntou a si mesmo, ciente dos dados do Templo do Despertar para toda a província Scott, mas também ciente de que César era muito jovem. Como não havia registro de alguém como César vindo à tona, esse membro da congregação do Apocalipse ficou naturalmente curioso. Ao entrar no escritório de Vicente, ele estava com um sorriso no rosto, perguntando-se como lidar com esse jovem que ele e seus companheiros queriam trazer para sua facção, independente dos métodos. César Mazzanti, meu nome é Coen Reeves. Venho do Templo do Despertar em Ironcrest. Fim do capítulo. Capítulo 290 Proposta tentadora. Ironcrest. Quando Vicente ouviu as últimas palavras, sentiu o suor escorrer pelo seu corpo enquanto uma gota escorria pela sua testa. Seu pensamento principal não era sobre sua passagem por Ironcrest e como as pessoas de lá sabiam sobre seu pentagrama amarelo. Em vez disso, sua mente imediatamente se voltou para sua situação com Jasmine e o homem, Mark, que ainda não havia aparecido após o encontro semanas atrás. Vicente ainda não sabia do retorno de Layla a Milfal e de sua situação atual com Jasmine e Casey. Então, quando ouviu as palavras daquele mago, sentiu cada fibra do seu corpo ficar tensa. Esse era um membro da Congregação das Revelações. Se era por isso que esse homem loiro estava diante dele, então a situação confortável que ele acabara de alcançar nesta cidade estava prestes a piorar. Merda, não me diga isso. Enquanto ele pensava o pior, Coen disse: César, você é impressionante. Suas realizações são extraordinárias. Com talentos tão incomuns, duvido que seu futuro esteja nesta cidade. Gostaria de convidá-lo para se juntar ao meu grupo na Congregação do Apocalipse. Em nosso grupo, você tem inúmeras oportunidades e um caminho aberto para posições fora do reino onde você possa realmente desenvolver todo o seu potencial. Vicente abriu a boca, mudando imediatamente de expressão, pois sua máscara o protegia de revelar muito de seus sentimentos àquele homem. Ele não está aqui por causa de Jasmine. Ou isso é algum tipo de estratégia estranha para me atrair para uma armadilha. Ele pensou o pior, ainda um pouco desconfortável com a presença de Coen diante dele, mas menos tenso do que há pouco. Isso, não sei o que dizer. Nunca pensei que receberia uma visita como essa. Vicente disse em um tom sincero e perceptível, embora sua voz estivesse distorcida por mana. Coen sorriu ao ouvir isso, mas considerando os talentos de César, ele não ficou nem um pouco chocado. Você está sendo modesto, César. Alguém capaz de absorver um pentagrama amarelo depois de se tornar um acólito teria um lugar nas maiores forças do continente. Outros e teria que provar seu valor para receber oportunidades. Mas alguém como você pode se sair muito bem em qualquer lugar. Vicente respirou fundo para acalmar o coração. Sr. Reeves, pensei que a Congregação do Apocalipse só aceitasse novos membros do primeiro estágio, pessoas recém-despertadas, sem muita história e livres de relacionamentos comprometedores. Mas já sou um acólito nível 3 e estou envolvido com uma dúzia de poderes locais. Você me aceitaria mesmo que eu não atendesse às suas expectativas. A Congregação do Apocalipse só aceitou membros do primeiro estágio. Como monopolista do despertar no Reino Polaris, a Congregação do Apocalipse usou seus templos para monitorar o surgimento de talentos em todo o continente. Sempre que aparecia no continente alguém com aptidões e habilidades desejadas pela fé, a organização tentava de tudo para trazê-lo para o seu lado.
Muitas vezes, esses jovens nem sequer tiveram a oportunidade de sair do templo que despertou seus poderes antes de serem convidados a ingressar na organização. Como raramente alguém conseguia escapar à norma e estava limitado pelos limites dos seus talentos, a organização normalmente conseguia atrair para o seu lado a grande maioria dos talentos que desejava. Contudo, era possível que alguns talentos passassem despercebidos ou até se desenvolvessem mais do que o templo imaginava ser possível. O acaso pode afetar o caminho mágico, mesmo que a maior parte do destino tenha sido determinada no despertar. Cohen e seus associados no templo Ironcrest pensaram que César era um daqueles raros acasos. Quando ocorreram acontecimentos como o de Vicente, havia basicamente 3 alternativas para os membros desta fé. A primeira foi tentar trazê-lo para o lado deles, o que não seria um processo fácil, pois o templo normalmente não aceitava pessoas novas acima do primeiro estágio, pois sua doutrinação era menos eficaz em pessoas mais fortes ou mais experientes. A segunda era eliminar tais indivíduos caso seus poderes ameaçassem a continuidade do templo. E a terceira era ignorar tais casos, uma vez que a existência de uma ou outra pessoa não colocaria necessariamente em risco o futuro do templo. Se o poder de alguém não fosse muito celestial, havia poucas chances de atingir seu auge e se tornar uma ameaça. Valeu a pena perseguir alguém que provavelmente morreria antes de se tornar relevante. Valeu a pena correr o risco de atrair a atenção de todo o continente para alguém que, mesmo tendo sucesso, não representaria nenhuma ameaça às operações do templo. Assim, dadas as alternativas, não houve casos conhecidos entre pessoas fora desta religião de membros ingressando na organização fora das regras conhecidas. Casos como o de Vicente foram eliminados ou ignorados. Cohen então disse: realmente não é ideal para alguém do seu nível e tão comprometido se juntar a nós. Mas há casos de pessoas semelhantes a você que foram aceitas no templo no passado. Se você se juntar à minha facção, poderá gradualmente ganhar a confiança do templo. Um dia, quando você se tornar um mago soberano, poderá passar em um teste e ser totalmente aceito, com todos os direitos dos membros comuns que se juntaram à nossa fé após seu despertar. Vicente ficou surpreso ao saber que houve casos de pessoas assim ingressando em um grupo tão seleto. Mas ele não ficou tão entusiasmado com o convite e perguntou: que tipo de responsabilidades e direitos eu teria até então, Sr. Reeves? Não quero parecer que estou recusando seu convite, foram realmente vantajosos. Cohen assentiu, gostando do estilo de César. Por mais que esse jovem o questionasse, ele foi cauteloso com suas palavras e parecia responsável. Cohen tinha uma personalidade aventureira e gostava de lutar. Porém, quando se tratava de assuntos sérios, ele era cauteloso e gostava de lidar com pessoas mais ou menos cautelosas como ele. No curto prazo, você seria apenas um convidado de nossa fé. Como convidado, você teria alguns direitos básicos, como assistência nos templos, asilo, acesso a informações e feitiços, e missões e oportunidades proporcionais ao seu nível. Em troca, você teria algumas responsabilidades, como ajudar a resolver problemas em templos designados, proteger cidades e completar missões. Mas você pode escolher por si mesmo. Há muitas opções, e o templo não diz aos visitantes o que fazer. Essa seria sua responsabilidade para com o templo. Até se tornar um membro pleno, você será um convidado, especialmente um convidado do meu grupo. Então você também terá responsabilidades e direitos conosco. Por enquanto, oferecemos nosso apoio. E tudo o que você precisa fazer por nós é se tornar mais forte e cumprir suas missões para o templo. Eventualmente, cobraremos de você pelo apoio quando você se tornar mais forte. Vicente ouviu toda a oferta de Cohen e percebeu que tornar-se um convidado desta fé não era tão ruim. Fim do capítulo. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Sócrates.